Hoje no estúdio, a presença da promotora de justiça Cristiane Mourão Leal Santos. E nós não poderíamos falar de outro assunto a não ser o Portal da Transparência. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Valéria. É um prazer ter você aqui no MP da TV. Doutora, a gente vem falando aí de Portal da Transparência, das cobranças que virão, que o Ministério Público deve fazer ali sempre bem incisivo. E na nossa casa, como é que estão as coisas? Como é que está o Portal da Transparência dentro do Ministério Público? Valéria, a questão é a seguinte, o Portal da Transparência do MP e o Ministério Público também, na qualidade de administração pública, deve cumprir a lei da transparência, mas só que os portais da transparência de todos os Ministérios Públicos, eles seguem uma legislação. Além de seguir a própria Lei Complementar 131, eles também têm a Resolução 66 do Conselho Nacional do Ministério Público a cumprir. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o nosso Portal da Transparência é muito mais detalhado por conta da determinação do Conselho Nacional do Ministério Público do que os outros portais da transparência. Isso fez com que nós, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, passássemos por uma reformulação total do nosso portal, porque até então, num primeiro momento, ele foi feito somente com base na Lei Complementar 131. Posteriormente veio uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público e ela detalha de uma forma muito maior, muito mais pormenorizada e muito mais abrangente as informações que o Ministério Público deve pôr no seu Portal da Transparência. Eu vou te dar um exemplo claro disso. Um exemplo que, assim, nos diferencia dos outros órgãos públicos. Nós temos que colocar lá os nossos procedimentos licitatórios, os contratos que foram celebrados oriundos desses procedimentos licitatórios e temos que colocar, inclusive, o quadro societário da empresa que venceu a licitação com o Ministério Público. Isso a lei da transparência não exige. Eu sempre brinco e digo o seguinte, que eu gostaria que a lei da transparência fosse a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas, infelizmente, não é, apesar de ser um grande marco a favor da transparência no Brasil. Mas o portal do Ministério Público é muito mais complexo por conta disso, por conta dessa legislação do Conselho Nacional do Ministério Público, que caminha em conjunto com a lei da transparência. O que essa lei da transparência tem a ver com a de responsabilidade fiscal, doutora? Na verdade, a Lei Complementar 131, ela modifica o texto da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, justamente para introduzir a obrigatoriedade da vinculação via portal na rede mundial de computadores de todas as despesas e receitas daquele determinado órgão público, para que tudo isso seja disponibilizado no portal da transparência depositado na internet. Agora vamos para o arroz e feijão. O que a comunidade ganha com isso? Desde que utilize, desde que acesse, e esse é o principal propósito, que o Portal da Transparência, o destinatário final é o cidadão, eu acredito que a população ganha e muito, principalmente no seguinte sentido, dela poder saber, no menor tempo possível e da forma mais detalhada possível, né, em termos de contabilidade pública, do que entrou no cofre público, e do que saiu, falando numa linguagem bem coloquial. A população ela tem a possibilidade de saber o quanto se recebeu, quanto que a administração pública arrecadou, né, do dinheiro vindo dos impostos que nós pagamos e para onde que foi esse dinheiro, ou seja, quando pagou, como pagou, por que pagou e quem recebeu. Então, essas são basicamente as informações que devem estar no Portal da Transparência. E isso é um controle que o próprio cidadão faz da administração pública na execução do gasto público. É um controle de patrimônio mesmo, uma preocupação que o Brasil sempre teve, que é para onde vai todo esse dinheiro que ele paga, né? Isso mesmo, para onde que vai os milhões e milhões e bilhões de impostos que o brasileiro paga diariamente, para onde que esse dinheiro é devidamente gasto. É isso mesmo. Doutor, o Ministério Público tem pessoa, tem gente suficiente para conseguir fazer todo esse trabalho tão detalhado como você vem falando? Nós tivemos que passar por essa readaptação também, porque existe um ponto muito importante que, para o cumprimento da lei da transparência, eu no primeiro momento, quando li o texto da lei, eu até falei, bom, isso aqui não vai ser difícil de cumprir, foi numa leitura desavisada mesmo. Quando eu comecei a ter
um pouquinho mais de noção da administração pública em si, o dia a dia do administrador, como isso se dá dentro do órgão público. E o que de fato exigia a lei, eu falei, opa, a questão é um pouquinho mais complexa do que eu pensava. Porque você estava dizendo que é em tempo real, né? Então, na verdade, nós precisamos de material humano, né? Porque esse portal tem que ser alimentado diariamente. Por quê? Porque a execução orçamentária e financeira do órgão, ela tem que ser colocada, disponibilizada para consulta da população em tempo real. Então, por exemplo, aquilo que eu paguei hoje, se está pago, devidamente pago, todos os documentos de contabilidade pública expedidos com relação àquele pagamento, no máximo no dia seguinte ele tem que estar no portal da transparência. Então, isso exige uma atualização diária do portal, diária. E então, quando eu olhei para essa lei, eu falei, bom, então você precisa de dois fatores muito importantes. Do material humano, por conta dessa imediatidade das informações, por conta da complexidade das informações que vão ser disponibilizadas lá, complexidade não só de fazer com que a população entenda o que está escrito lá, mas pela gama de informações que vai, pela quantidade, e também nós precisamos de equipamentos de informática, porque afinal de contas nós estamos falando de internet, de atualização de um site que está na internet, onde as pessoas vão consultar os dados lá via computador. Então nós precisamos desses dois aspectos, o material humano e o material de informática. E os órgãos públicos, as prefeituras, eles estão prontos aí para atender essa demanda toda? Não, a maioria não estava. As prefeituras de grande porte, os governos do estado, a presidência da República, órgãos como o Tribunal de Justiça, Ministério Público, por serem maiores, por possuírem também um orçamento maior, tiveram muito mais facilidade de se adequar. A nossa grande preocupação agora, até mesmo porque a lei não entrou em vigor ainda para obrigá-los, mas são as prefeituras com menos de 50 mil habitantes, que a lei da transparência ainda não as atingiu e vai atingir em 2013, e eu tenho percebido que elas não estão preparadas, não só em termos administrativos dentro do próprio órgão, muito menos para disponibilizar tais dados num portal da internet. E aí o Ministério Público vai ter trabalho. Vai ter trabalho. Os Ministérios Públicos, os promotores de justiça que atuam nestes municípios menores, terão trabalho. Doutora, qual é a diferença desse portal para o que se faz hoje no Diário Oficial, por exemplo? Não, temos diferença. Primeiro que o portal da transparência, previsto na Lei Complementar 131, ele diz especificamente que você deve disponibilizar em tempo real, da melhor maneira possível, todos os dados referentes à receita e à despesa do órgão público, ou seja, tudo aquilo de valor que entrou e tudo aquilo de valor que saiu. Não é? No Diário Oficial, você tem a publicação de um sem número de outros tipos de informação que não digam respeito somente à questão patrimonial financeira do respectivo órgão. Que não é desde a lâmpadazinha que foi trocada, né? Não. E, na verdade, o que se publica no Diário Oficial, quando o assunto é receita ou despesa, são informações macros, informações gerais ou extrato de determinados atos de gasto público, extrato de um contrato. O próprio nome já diz, extrato é aquilo, se estratifica daquele contrato as informações principais e se publica no Diário Oficial. Ao ponto que no portal da transparência, a gama de informações que vai para o portal é maior do que a vai para o extrato. E detalhe, ela é permanente. O Diário Oficial você consulta naquele dia. Você pode até, utilizando ferramentas, buscar aquilo em edições anteriores. Mas no portal da transparência isso é muito mais fácil. Até mesmo porque você deve ter ferramenta de busca que permita que o usuário do portal, inserindo determinados dados, possa buscar aquela informação na velocidade que a internet nos dá. Você pode fuçar muito mais, né, doutora? Fuçar muito mais. Pois sobre isso a gente volta a falar logo depois dos comerciais. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse fuçar de informações. Nós já voltamos.